Oi, meu nome é Vanessa Andrade e este é o VirtudeCast, o podcast onde a mulher bíblica se encontra com a mulher moderna. Seja bem-vinda, minha amiga virtuosa, a mais um VirtudeCast. Estou muito feliz que você está comigo aqui. E o nosso tema hoje do nosso podcast é 7 características da mulher virtuosa. No último podcast a gente falou, né? Mulher virtuosa existe? E dando continuidade a este ensino, eu quero compartilhar com você 7 características da mulher virtuosa. Nós vamos juntas garimpar, procurar ali em Provérbios 31 essas 7 características e eu tenho certeza que você vai ver coisas que você leu e passou despercebido. Nós vamos, sabe o quê? Nós vamos procurar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas que estão ali na palavra. Vai ser muito legal hoje, porque como eu falei com vocês, aquele combinado que a gente fez, nós somos todas, em maior ou menor proporção, mulheres virtuosas em treinamento. Então, a gente vai mergulhar na palavra para que a gente possa se tornar essa mulher virtuosa de Provérbios 31. Eu quero dizer para você que está chegando agora e ainda não me segue lá no meu Instagram, corre lá e me segue, porque lá também está cheio de riqueza. Compartilho muita coisa lá em @virtuderosa. E te pedir, você que está aqui comigo no podcast, compartilha esse podcast com mais mulheres, né? Envia aí agora para mais 3 amigas, 3 mulheres que precisam. Aliás, todas nós precisamos, né? Envia para 3 mulheres que vão crescer juntas com a gente. E por que é importante a gente garimpar essas características da mulher virtuosa? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar. No episódio anterior, se você não assistiu, você corre lá e assiste, né? E escuta no seu carro, no Spotify, né? Ali fazendo uma comida, buscando criança na escola, não sei, dá seu jeito aí. Por quê? Porque lá eu falo sobre o temor do Senhor. Eu não vou falar sobre ele aqui. Eu fiz um podcast para o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, ele é o alicerce para a gente vir com essas características. Então, por que é importante a gente garimpar, que eu estava te dizendo aqui? Para que a gente conheça essas características, uma vez identificadas, eu tenho condições de, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, estar estabelecendo isso na minha vida. Não é instantâneo, minha amiga. A gente vai passando por etapas. Então, eu encontro uma característica, eu vou implementá-la na minha vida. Eu encontro outra característica, eu vou implementando ela na minha vida. Nós vamos falar de todas aqui. Na verdade, vamos encontrar 7 características. Tem mais, mas eu escolhi 7. E nós vamos implementando devagarzinho, uma a uma. Isso é sensacional. Vanessa, por que você está falando para a gente fazer dessa forma? Porque essa foi a forma que eu fiz. Então, eu posso falar daquilo que funcionou comigo. Foi assim que eu fiz. Paulatinamente, né, gradativamente, eu fui implementando característica por característica. Na verdade, as características, vocês vão ver no final dessa construção que elas são princípios, que elas são virtudes. Por isso, o nome é mulher virtuosa. E quando eu sei que um princípio foi estabelecido na minha vida, vou te explicar como que você vai fazer para descobrir isso. Quando aquilo não é mais um sacrifício, você cumprir. Quando não é mais um sacrifício para você cumprir, na virtude aqui da generosidade, na característica da generosidade, que está aqui na listagem, eu vou te exemplificar isso a fundo. Quando não é mais um sacrifício para você cumprir, significa que aquilo você já incorporou no seu caráter. E o que você faz então? Você passa para o próximo item, próxima característica. E assim a gente vai indo nessa construção. A primeira característica da mulher virtuosa que eu enumerei para você aqui, que eu selecionei, está em Provérbios 31, no verso 11 e 12. Se você pode acompanhar comigo a leitura, acompanha aí Provérbios 31, 11 e 12. Se você não pode, escuta com bastante atenção. Diz assim: o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. A mulher virtuosa, ela é uma mulher
confiável. Diz aqui, o marido tem plena, não é meia confiança, não é alguma confiança, tem plena confiança nela. Aqui nesse versículo até prossegue, ela lhe enriquecerá a vida grandemente. E depois eu vou fazer um podcast só sobre isso aqui, só sobre essa riqueza que consta aqui nesse verso 11. Mas hoje eu vou me ater à confiança. Ela é uma mulher confiável. E o que é ser uma mulher confiável? Vou te dar alguns exemplos para você ir aí meio que entendendo esse conceito dessa confiança bíblica que está aqui. As suas palavras são confiáveis? As suas atitudes são confiáveis? Se você tiver hoje um cartão de crédito sem limite na sua bolsa, ele vai chegar a fatura, você sabe que vai chegar, mas ele não vai bloquear lá falando que você atingiu o limite, não. Ele é um cartão sem limite. Se você tiver ele na sua bolsa, você é confiável com esse cartão? Os seus horários são confiáveis? Se o seu marido, se o seu esposo, se os seus filhos forem vulneráveis, se eles compartilharem com você ou se eles demonstrarem fragilidades ali, você é confiável para ouvir, para ajudar, para suportar, para orar, para jejuar? Isso é essa mulher que está falando aqui. Ela é uma mulher confiável. Ela não é, como diz a Bíblia, aquela mulher de ânimo dobre. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Vou te dar um exemplo para clarear mais ainda. Uma mulher chegou em mim uma vez e me pediu ajuda. E falou assim, teria como você me ajudar com uma questão aqui do orçamento doméstico, orçamento familiar, porque eu estou numa situação muito constrangedora na minha casa. E sabe qual que era a situação, minha amiga virtuosa? O marido tinha meio que assim, não digo proibido, mas o marido, ele ia no supermercado sozinho e ele não queria que a mulher fosse mais no mercado com ele. Ele não deixava ela ir sozinha e se ela fosse, ele acompanhava. Mas no final das contas, ele já estava numa situação que ele preferia ir sozinho no mercado. Por quê? Porque todas as vezes que a mulher ia sozinha no supermercado, ela ficava meio que, ela descontrolava o orçamento familiar. Então, isso se refere a essa confiança aqui. É uma confiança quando nós estamos sozinhas, em momentos de decisão, por exemplo, e nós não fazemos besteira. Quando nós estamos sozinhas, ou estamos ali sozinhas, ali, ou estamos com uma amiga, por exemplo, e a gente não fica falando mal do marido para as amigas, nem fazendo piadas para o marido. Isso é uma mulher confiável. E a Bíblia diz o quê? Que a mulher virtuosa é uma mulher confiável. A segunda característica que eu quero te dizer é: a mulher virtuosa era trabalhadora. Isso mesmo. Vanessa, tem mulher casada, mulher solteira, preguiçosa? Tem. Tem. A criança. Na criança, nós já identificamos, por causa do pecado, né, daquilo que nos afasta, né, de uma vida conforme o Senhor deseja para nós já identificamos na criança a preguiça. E vocês acham que um adulto não vai ter? Eu tenho que orar, Senhor, me faz vencer a preguiça, me faz vencer o desânimo. Então, isso é algo que nós precisamos buscar, sermos mulheres trabalhadoras. No verso 13, 14 e 15, eu vou ler para você aqui agora, de Provérbios 31, acompanha comigo. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como o navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Meninas, minha amiga, eu só vou dar uma pincelada do 14 e do 15, depois também vai ser outro podcast sobre isso, que é sobre as servas. Isso é tremendo, mudou o meu lar, essa palavra que o Senhor me deu. Mas eu quero ficar aqui no trabalhadora. O aspecto do trabalho, às vezes, ele pode ser até questionável, assim, quando a gente já está ali com 2, 3 filhos, uma casa, um lar, trabalhando fora, todas as coisas, pensar assim, mas né, que mulher casada hoje para cuidar de um lar, de uma família que não é trabalhadora? Eu concordo com você, nós,
Com os anos, nós vamos acumulando muitas tarefas. Tem coisas que eu ensino hoje para minha filha, para quando ela estiver na idade adulta, ela conseguir manter. Por quê? Porque eu sei que na medida que ela for crescendo, que ela casar, que ela tiver os filhos dela, se ela não tiver incorporado algumas coisas na personalidade dela, no caráter dela, como, por exemplo, uma vida de oração, pode ser que na fase adulta da vida dela ela não consiga manter. Por quê? Porque nós vamos acrescentando tarefas durante a nossa construção familiar. Mas a gente falar só trabalhadora, minha amiga, é raso. É raso. Por quê? Porque eu nem vou ficar falando muito aqui dessa questão da mulher preguiçosa. Mas olha uma chave que tem aqui no verso 13. Ela adquire lã e linho, porque quando a gente falar da mulher virtuosa, a gente sempre vai aprofundar mais, tá? No conhecimento, a gente não vai ficar no raso. E com alegria trabalha os fios com as mãos. Aqui está o desafio. Qual é o desafio? Ela trabalha, mas ela trabalha como? Ela trabalha com alegria. Aqui pega para o nosso lado, não é verdade? A mulher virtuosa, ela era diferente porque ela tinha essa alegria do cuidar, essa alegria do servir, mãos que servem com alegria. Isso não é fácil no dia a dia, minha amiga. Isso não é fácil quando está só a gente ali, entendeu? Trocando uma fralda, arrumando uma cozinha, lavando a roupa suja, às vezes uma roupa ali que está mais suja do que o normal, uma roupa de criança que está às vezes suja de comida, suja de xixi. Não é fácil a gente manter esse padrão aqui, sabe, no dia a dia. Mas eu vou te contar como que eu faço? E o segredo, sabe? Ele está na palavra. Claro, em Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo. Quem, minha amiga? A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Eu costumo até dizer o seguinte, que este é o versículo de toda dona de casa. Isso aqui a gente tem que saber decorado, sabe? Isso aqui a gente tem que escrever, pregar lá na porta da geladeira. Por quê? Porque se a nossa motivação muitas vezes for um elogio, um reconhecimento, algo nesse sentido, pode ser que não venha. Então, quando a gente entende que a gente trabalha para o Senhor, a nossa motivação muda. A única forma de nós mudarmos a nossa visão sobre o nosso trabalho nessa construção de família, sobre a nossa missão ali como mulher virtuosa dentro das nossas casas, é entendendo para quem a gente trabalha e como o nosso chefe constrói, como o Senhor faz essa construção. São duas chaves. Eu disse para vocês, sabe, nos episódios anteriores, que era pérolas, que era gotas de sabedoria. Então, olha só essas duas chaves. Eu preciso entender para quem eu trabalho e eu preciso entender como o meu chefe trabalha, como ele faz as coisas. Quando eu entendo essas duas coisas, minha amiga, a gente já sai na frente de muita gente. A gente já tira um monte de problema do nosso caminho. A gente já começa a fazer uma construção de uma maneira muito mais sólida. Você entende como isso é importante? A terceira característica da mulher virtuosa, de Provérbios 31, ela era uma mulher empreendedora. Era sim, minha amiga. Olha o que está escrito no verso 18, que eu vou ler para você, e no 24. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Faz roupas de linho com cintos e faixa para vender aos comerciantes. Eu penso, vamos fazer essa ligação da mulher do mundo antigo, dessa mulher bíblica, para essa mulher do mundo moderno. Eu penso que talvez essa mulher tivesse uma empresa, uma franquia, que ela fosse dona de um CNPJ. Já parou para pensar que talvez ela tivesse um e-commerce?
Poderia ser, porque que diz, ela poderia ter hoje uma confecção, uma marca de roupa, ou ser representante de alguma marca. Se a gente trouxer para esse mundo moderno, é isso que está dizendo aqui. Ela era uma mulher empreendedora. Só que, Vanessa, então você está me dizendo que eu que trabalho para um outro CNPJ, eu nunca vou poder ser uma mulher virtuosa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero ler com você aqui o conceito de empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Quando eu falo nesse ponto de vista de empreendedora, eu estou falando de uma mulher proativa. Eu estou falando de uma mulher que ela não está ali vendo um problema ou vendo uma oportunidade e ela fica ali parada. Ela fica ali, ela não se move. Por exemplo, eu disse para vocês que a minha família tem uma raiz empreendedora. Eu e meu esposo já tivemos, né, empresas com muitos funcionários. E eu te afirmo, todos os melhores funcionários que nós tivemos, eles saíram da empresa e abriram as suas próprias empresas. Vanessa, por que você está falando isso? Porque eu estou falando que mesmo que você esteja empreendendo em um CNPJ que não é seu, se você encaixar nessa característica da mulher virtuosa, o que acontece? Você é uma excelente funcionária, você aprende, você faz treinamento, você está sempre se capacitando, você é promovida. Isso é uma mulher empreendedora, é uma mulher que ela vai além, sabe? Ela não é uma mulher conformada. Eu não gosto quando eu vejo pessoas conformadas, com visões conformadas, ali vivendo dentro do mesmo problema e não arruma, sabe, solução. Quando eu tenho uma amiga que vem me falar um problema 1, 2, 3 vezes, logo eu falo para ela assim, tudo bem, e o que você está fazendo para sair desse problema? Me entende, minha amiga? A gente não pode ficar a vida toda no problema. O empreendedor, ele vê além, ele abraça as oportunidades. A quarta característica da mulher virtuosa, ela era generosa. Provérbios 31, 20 diz, estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para o necessitado. O que eu preciso te dizer, a generosidade ela é um princípio e a generosidade ela é aprendida. Existem pessoas que têm mais facilidade em serem generosas? Sim, só que via de regra, a generosidade ela é aprendida, ela é uma construção no nosso caminhar com o Senhor. Quanto mais nós vamos crescendo ali nessa paternidade, nessa confiança, nessa fidelidade com o Senhor, entendendo princípios bíblicos financeiros, mais nós vamos nos tornando generosas no nível que o Senhor quer. Por quê? Porque a generosidade ela demonstra a nossa confiança no provedor. A generosidade, ela demonstra a nossa confiança na origem dos recursos. E quando nós entendemos que nada nós temos se do céu não nos for dado, a generosidade ela vai fluindo com mais facilidade nas nossas vidas. E lembra do que eu te falei? Quando eu sei que um princípio foi incorporado, quando não é mais um sacrifício fazê-lo. No exemplo da generosidade, quando não é mais difícil eu ser generosa, aquilo já flui assim de uma maneira muito linda na minha vida, eu sei que eu incorporei essa característica, então eu passo para a próxima. A generosidade, eu escrevi aqui, é um reconhecimento de que tudo que temos vem do Senhor. Ele é a fonte. É lindo isso, minha amiga. Eu tenho uma amiga que eu me espelhei muito nela nesse princípio da generosidade. Por isso eu te digo que a generosidade, ela é uma construção. A gente vai aprendendo na palavra, vai aprendendo com pessoas e vai aprendendo com experiências pessoais que nós temos. A quinta característica, você vai se surpreender, eu tenho certeza. A mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa de Provérbios 31 era investidora. Verso 16, falando aqui da mulher virtuosa, tá? Ela vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. A gente comete um erro hoje, na atualidade, em achar que investimento é ações, investimento é mercado financeiro, é só mercado financeiro. Investimento é moeda digital, é Bitcoin. Minha amiga, isso também é investimento, mas investimento,
é algo antigo, é algo que já está na palavra. Investimento é a gente separar uma parcela do que a gente ganha, não gastar tudo que a gente ganha e reinvestir com o intuito de aumentar a renda familiar e ou o patrimônio familiar. Isso é investimento. Não é só ações, não é só mercado financeiro. Então, ela trabalha com uma parcela do recurso que ela ganha, ela junta esse dinheiro, ela administra bem, ela vai examinar um campo, uma propriedade, compra esse campo, ela não deixa esse campo parado, infrutífero. Nesse planta, ela faz o quê? Ela planta uma vinha e vai colher os frutos da vinha. Agora me diz, isso não é um investimento? Claro que é um investimento. Então, Vanessa, como seria isso hoje? É só mercado financeiro? É só bolsa de valores? Não. Você pode investir num apartamento na planta, você pode investir em um imóvel, você pode investir em um negócio, você pode investir num consórcio. Muita gente diz que consórcio não é investimento, mas isso é meio polêmico, porque eu utilizo o consórcio como meio de investimento. Então, minha amiga, ela era uma mulher que ela trabalhava, administrava e investia, sim. A sexta característica da mulher virtuosa, ela era uma mulher bem cuidada. Eu amo esses textos de Provérbios 31. Diz assim, verso 22, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. No 25, veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando nós negligenciamos essa questão do autocuidado, do cuidado pessoal, isso é uma forma de... Sabe, é a mesma coisa que nós negligenciarmos a nossa dignidade como mulher. E eu sei que a gente vai acumulando, como eu disse, tarefas no decorrer da nossa construção de família. Só que existem horas que a gente precisa parar e falar assim, não, eu vou fazer essa unha. Eu vou pintar esse cabelo, sabe? Eu vou fazer uma atividade física. Existem horas que a gente precisa fazer isso. A gente precisa estar antenada ali com o que está usando no mundo da moda. Vai ficar usando aquelas roupas de 1900 antigamente. Precisa ter um olhar mais afinado para as cores que estão usando, para o que cai bem em mim. Eu acho muito interessante quando diz aqui, veste-se de linho fino. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver o preço de um metro de um tecido de linho puro. É caríssimo até hoje. Ela era uma mulher que ela não economizava. Ela tinha sabedoria de administrar, mas ela tinha sabedoria também de investir um pouco a mais ali numa peça boa, em algo bom, num sapato bonito, numa roupa boa. Hoje, esses linhos que a gente vê em muitas roupas aí são linhos mistos. Eles não são linhos puros, eles vêm com poliéster, porque uma roupa de linho puro é caríssima. E ela era esta mulher. Por quê? Porque a nossa aparência, esse autocuidado, a gente se valorizar, isso honra o Senhor. Isso é nós vivermos uma vida com dignidade. Isso honra o nosso cônjuge. Isso, sabe, honra os nossos filhos. A aparência, ela honra ao Senhor. E a sétima característica da mulher virtuosa que eu separei para nós hoje aqui, não que tenham só essas, mas é porque o que vai dar tempo da gente falar, a mulher virtuosa era uma mulher sábia. Não tem como a gente não colocar essa característica. Provérbios 31, 26 diz, quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Sabe como que a sabedoria é provada na nossa vida? A sabedoria ela é provada no falar. Eu gosto de uma frase que diz, né? A sabedoria ela não mora nos extremos. A sabedoria ela é provada no falar. A sabedoria ela é provada no equilíbrio. A tolice que mora nos extremos. A sabedoria ela está andando junto com o equilíbrio. A Bíblia diz que a sabedoria ela caminha junto com a prudência. E a nossa fonte de sabedoria, ela é
O temor do Senhor é onde tudo começa. Por isso que eu te disse, se você não ouviu o podcast do Temor do Senhor, que é o podcast anterior, Existe Mulher Virtuosa, onde eu explico a fundo isso, corre lá e assiste. Por quê? Porque tudo vem com o temor do Senhor. A palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa Provérbios dizendo isso e encerra Provérbios dizendo isso. Então, essa característica de sabedoria, ela precisa estar em nós, minha amiga virtuosa. E eu te pergunto agora, diante de tudo isso que eu te falei, é possível ser essa mulher virtuosa? Sim ou não? É claro que é possível. A Bíblia, ela deixa essas características, minha amiga. Deus, o nosso Pai, ele não é um Deus mau. Ele coloca uma mulher ali para que ninguém possa ser essa mulher também. Ele coloca as características ali para que ninguém consiga atingir? Claro que não. Ele coloca para que a gente possa identificar e implementar, incorporar isso nas nossas vidas, no nosso caráter. E como eu te disse, essas características são qualidades morais, atributos espirituais, que são princípios, princípio da generosidade, princípio da sabedoria, princípio do temor do Senhor, que eu já falei, princípio da boa administração. E estes princípios, eles são o quê? Estes princípios, essas características, estes atributos, eles são virtudes. Por isso, nós vamos dizer mulher virtuosa, porque é um conjunto de características que nós temos na nossa vida que vai nos fazer sermos essas mulheres virtuosas. E como eu te disse, como que você vai fazer isso? Trazendo uma característica de cada vez, perguntando para o Senhor. Você vai lá no seu momento de oração, vai perguntar: Senhor, o que eu estou precisando mudar na minha vida hoje? Qual é a primeira característica, Senhor, que eu preciso ter um mergulhar ali, sabe, na palavra e aprender e ser transformada? O que eu preciso hoje para incorporar na minha vida? Você vai fazer essa pergunta para o Senhor. Qual a área que você deve começar? Você vai seguir esse passo a passo. Você não vai desanimar, porque lembra do que a gente falou? De quem que vai vir a sua recompensa? Se a gente trabalha para o Senhor e não para homens, o Senhor vai nos dar a nossa recompensa do nosso trabalho. E isso vai montando esse quebra-cabeça dessa construção tão linda da mulher virtuosa. Eu quero te dizer hoje, a mulher virtuosa existe. A mulher virtuosa é real. Essa mulher virtuosa é para mim e para você, que estamos dispostas a obedecer, a sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, a nossa preguiça, para termos essas características bíblicas na nossa vida. E eu estou muito, muito feliz em compartilhar isso aqui com você, porque são ferramentas poderosas para que a gente possa crescer em virtude, como o nosso Pai deseja que nós cresçamos. O nosso Pai, ele deseja sim ter filhas tementes a Deus. Ele deseja sim ter filhas virtuosas, ter filhas bem cuidadas, cheias de quê? Cheias de força e dignidade, que é o que a gente leu aqui. Essa é a mulher que o Senhor espera que nós nos tornemos. E nós estamos nessa caminhada. Você está e eu estou também. Então compartilha, te peço mais uma vez, esse vídeo para que mais mulheres se tornem essas mulheres cheias de força e dignidade. Nós não seremos envergonhadas nas nossas missões e na nossa casa. E é isso, mais um Virtude Cast, e eu estou muito feliz em ter compartilhado com você hoje estas 7 características da mulher virtuosa, e até um próximo episódio. Um grande beijo!